Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa e poderosa presença. Dou glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para sempre seja louvado, adorado, glorificado, exaltado, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Nós estamos aqui, vamos nos alimentar com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, a sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar meditando em Isaías, no seu capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui uma visão, o Senhor concedeu a Isaías uma visão logo após o seu tio Uzias ter morrido. O rei Uzias, ele morreu, aleluia, e logo após ele morrer, Isaías teve uma visão de Deus. Deus falou com ele através de uma visão, aleluia, glória a Deus. E nessa visão, aleluia, ele contemplava o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Aleluia, glória a Deus. E as abas das vestes enchiam o templo. As abas das vestes do Senhor enchiam o templo. Aleluia, glória a Deus. Serafins estavam por cima do Senhor, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E esses serafins, eles clamavam uns para os outros, aleluia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Essa era a visão que Isaías contemplava depois da morte, aleluia, do seu tio, o rei Uzias. Quando o tio dele era vivo, aleluia, Isaías não contemplava o Senhor, ele não via o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isaías estava com os seus olhos espirituais fechados. Aleluia, glória a Deus. Isaías ali, ele admirava, ele olhava, ele contemplava o seu tio, o rei Uzias. Aleluia, glória a Deus. Mas ele não contemplava o Senhor. E aquilo que impede você de contemplar a Deus, aquilo que te impede, aleluia, de ver Deus, aleluia, glória a Deus, aquilo que te impede, o Senhor, Ele vai tirar. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que está levando você a adorar, ao invés de adorar a Deus, porque nós vemos que que Isaías, ele adorava o seu tio, o rei Urias. Ele contemplava o rei Uzias.
mas ele não contemplava Deus, ele não adorava Deus, ele não se preocupava com Deus. Aleluia. O seu coração não era voltado para as coisas de Deus, não era voltado para as coisas do alto. As coisas de Deus são as coisas do alto. Aleluia. E Isaías não contemplava as coisas do alto, não desejava as coisas do alto, as coisas que vinham de Deus. O rei Uzias, seu tio, aleluia, que tirava, que tapava a visão de Isaías para Deus, aleluia, Deus levou ele à sepultura, ele morreu. E quando ele morreu, ele contemplou essa maravilha de ver o Senhor assentado em um alto sublime trono, de ver as abas das vestes do Senhor, aleluia, glória a Deus, e de ver anjos, e de ver serafins, aleluia, que adorava o Senhor constantemente, dizendo que ele era santo, santo, santo e santo. Aleluia, glória a Deus. Versículo 3 do capítulo 6 de Isaías. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória do Senhor. As bases do limiar se removeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. A casa ali, aonde Isaías estava, se encheu de fumaça, pois a glória de Deus estava presente naquele recinto, estava presente naquele lugar. Então disse eu, aí nós vemos Isaías falando, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuro, habito no meio de um povo de impuro lábio, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui nós vemos ele já com os seus olhos espirituais abertos. Quando ele viu o Senhor, os olhos espirituais dele se abriu. E nós vemos ele, quando os olhos espirituais de Isaías é aberto, Isaías, então, ele começa a ver o seu pecado, a ver e a reconhecer que é pecador. Aleluia. Enquanto os nossos olhos espirituais estão fechados, nós não reconhecemos a nossa impureza. Nós não reconhecemos que somos pecadores. Aleluia, que somos impuros diante de Deus. Mas quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós reconhecemos a nossa impureza diante de Deus e reconhecemos o nosso pecado. E aqui ele começa a dizer: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí ele já reconhece que Deus, ele é Rei, ele é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus por isso. Então um dos serafins voa até Isaías, trazendo na mão uma brasa viva. Uma brasa viva, uma brasa acesa, uma brasa quente, que tirava do altar. Ele tirou essa brasa do altar, aleluia, com uma tenaz. Com a brasa, ele tocou a boca de Isaías e disse para ele: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Aleluia, glória a Deus. Os lábios impuros, aleluia,
de Isaías foi tocado por uma brasa viva que foi tirada do altar. Aleluia. E ao tocar a iniquidade, era o pecado, aleluia, que Isaías estava cometendo, que Isaías estava praticando, aleluia, foi tirada, aleluia, glória a Deus, e perdoado o pecado de Isaías. O serafim tocou nos lábios de Isaías. Por quê? Porque Isaías, ele pecava com os lábios. Ele pecava adorando o rei Urias, adorando o homem. Aleluia, glória a Deus. E por ele adorar o homem, se você tem adorado o homem e não a Deus, você está pecando contra Deus. Aleluia. Nós devemos adorar não homens. Aleluia, glória a Deus. Mas nós devemos adorar a Deus, único digno de honra e glória. Serafim veio e tocou nos lábios de Isaías, porque Isaías pecava contra Deus com seus lábios. Aleluia. E aonde você tem pecado, se você tem pecado com os lábios, se você tem pecado com as suas mãos, se você tem pecado com os seus pés, entrado em lugares que não é para você entrar, se você tem pecado com as suas mãos, tocado em coisas que não é para tocar, aleluia, o órgão que você tem usado para pecar, o Senhor vai tocar com brasa viva e tirar a iniquidade, assim o seu pecado será perdoado. Aleluia, glória a Deus. Isaías foi tocado nos lábios porque ele pecava com a sua língua, ele pecava com a sua boca, com seus lábios. Aleluia, mas para que você venha ser tocado, aleluia, e tirado de você, toda a iniquidade será tirada de você, assim como foi tirado dos lábios de Isaías. Você precisa, aleluia, reconhecer que é um homem pecador, uma mulher pecadora. Aqui ele reconheceu no versículo 6, do capítulo 6 de Isaías, ele diz assim, versículo 5 do capítulo 6 de Isaías. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu que ele estava pecando com os seus lábios. Aleluia, glória a Deus. Ele reconheceu e ele temeu e disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Você precisa reconhecer o seu pecado. Com que você tem pecado a Deus? Você tem pecado a Deus com seus lábios, com a sua língua, fofocando, falando mal da vida dos outros. Você tem pecado com seus lábios, adorando outros deuses, ao invés de adorar a Deus, adorando homens. Ou você tem pecado com as suas mãos, com os seus pés, com os seus olhos, com concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Você tem pecado com a sua carne, você tem pecado com os seus olhos, concupiscência dos olhos. Você tem que reconhecer e ver onde você tem pecado, como você tem pecado. Ele aqui, ele reconheceu e ele disse, eu sou um homem de lábios impuros. Aleluia, glória a Deus. E você reconhecendo, aí sim, aleluia, quando os seus olhos espirituais serem abertos, você vai saber como você tem pecado a Deus, pecado contra Deus. O que você tem feito que tem pecado a Deus?
E aí, os seus olhos espirituais abertos, você vai reconhecer, e você reconhecendo, arrepende, que nós vemos que Isaías, ele se arrependeu e passou a temer a Deus, arrepende, e arrependendo, então vai vir sim, eu creio, um serafim, ele vai vir, aleluia, com uma brasa viva e vai tocar, aleluia, e tocando, será tirado de você a iniquidade e perdoado os seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Aleluia. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Você está sendo tocado. Aleluia, glória a Deus. Está sendo tirado de você a sua iniquidade e perdoado os seus pecados. Jesus Cristo te ama.